Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal. E olha, vascaíno, com boas notícias para você que está aí do outro lado. O Vasco já chegou no Uruguai, amanhã inicia, esse período de pré-temporada em solo uruguaio, para ser mais exato, em Punta del Este, um dos melhores resorts do país. Porém, além de pré-temporada, além de preparação para o Série Rio de la Plata, o torneio amistoso em que o Vasco enfrentará São Lourenço e Deportivo Maldonado, o Vasco tem marcado amanhã uma reunião com o Deportivo, o Liverpool do Uruguai, clube que hoje detém os direitos econômicos de Luciano Rodrigues, mais conhecido como Lúcio Rodrigues. O objetivo dessa reunião é ter os primeiros contatos com o Liverpool para avançar nas tratativas pela compra dos direitos econômicos do jogador. A chance é alta de o Vasco ter esse primeiro grande reforço, esse reforço de peso para 2024. E é claro, a gente aqui neste Boa Noite Gigante vai trazer todos os detalhes dessas negociações entre Vasco e Liverpool de Montevidéu pela contratação de uma das maiores promessas hoje do futebol uruguaio. Além disso, vamos falar também sobre o mapeamento do Vasco no mercado. Tivemos informações agora há pouco, antes de começar o vídeo, que o Vasco tinha como interesse para essa próxima temporada o volante Gabriel, que hoje pertence ao Internacional. Além disso, vamos falar também sobre Davi Terãs, meio-campo que hoje pertence ao Pachuca do México e foi o nome sondado pelo Vasco da Gama nessa última janela de transferências. Ele muito provavelmente não vai ficar no futebol mexicano e já recebeu sondagens de alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Será que o Vasco está interessado? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Ricardo Graça, o cria das categorias de base, revelando o desejo de retornar à colina histórica e muitas outras informações. Ou seja, um vídeo agitado, movimentado, cheio de novidades que você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Só que antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui, para quem não nos conhece, todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação, muita vascainidade a você que está do outro lado. Então, com isso, é claro, já se inscreva. Estamos aí também na meta, no objetivo de chegar à marca dos 119 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos a esse objetivo. Contamos com você. E também, deixe também aqui embaixo a sua opinião sobre o Lúcio Rodrigues. Vale a pena um alto investimento pela contratação do jovem jogador e promessa do futebol uruguaio? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois temos muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse momento, neste Boa Noite Gigante. Eu quero começar aqui, primeiramente, falando, é claro, sobre viagem para o Uruguai, pois nesta manhã de terça-feira o elenco vascaíno se encontrou no CT Moacir Barbosa com o objetivo de pegar um voo em direção ao país Uruguai, principalmente, melhor dizendo, Punta del Este, que será o local onde o Vasco ficará hospedado durante todo esse período no país. O Vasco tem um jogo no próximo dia 18, às 11h15 da noite, contra o Deportivo Maldonado, às 10h15, e contra o São Lourenço, e um jogo às 9h30 da noite contra o Deportivo Maldonado no dia 21. E o Vasco, vai utilizar todo esse período de pré-temporada para se preparar para essa partida. O Vasco chegou ao Uruguai nesta tarde de terça-feira, como também está aparecendo nas imagens a vocês, uma imagem que o próprio Vasco da Gama colocou nas redes sociais. Então o elenco Cruz Maltino já está em solo uruguaio. E informação importante que o objetivo do Vasco não é apenas, no Uruguai, se preparar para essa temporada de 2024. O Vasco tem também como objetivo, em solo uruguaio, uma reunião que já está marcada, inclusive, com o Liverpool de Montevidéu. O jornal O Lance, nessa tarde de hoje, trouxe essa informação através de uma grande apuração. Lembrando, que na sexta-feira passada houve a primeira grande reunião sem a participação do Liverpool. Na reunião da sexta-feira passada, 3 frentes principais participaram. O Vasco, sendo representado pelo diretor executivo Alexandre Matos, a empresa norte-americana 777 Partners, que é a dona hoje da SAF do Cruz Maltino, detém 70%, da SAF do Vasco da Gama, representada por alguns executivos, e também o jogador. O atleta não foi à reunião, porém foi representado por Augusto Machado,
que é o empresário uruguaio do jogador, e Paulo Pitombeira, que é o agente representante hoje de Lúcio Rodrigues brasileiro. Então todos esses profissionais estiveram presentes em uma reunião na sexta-feira passada para tratar exatamente da possibilidade de investimento do Lúcio Rodrigues. Qual foi, né, o objetivo dessa reunião? O objetivo foi o empresário, pelo lado do atleta, e o Vasco, né, em si, representado por Alexandre Matos, mostrar à empresa norte-americana, mostrar a 777 o porquê fazer investimento em Lúcio Rodrigues. E o que isso evidencia para nós? Que o Vasco está muito afim da contratação. Se o Vasco não tivesse afim, não teria essa reunião na sexta-feira passada. E os empresários de jogador evidenciam que também estão muito afim de colocar o Lúcio Rodrigues no Vasco da Gama. Porque se não houvesse esse interesse por parte, né, dos representantes do atleta, eles não estariam em uma reunião com a 777 e com o Vasco da Gama para convencer a empresa norte-americana de um investimento. Ou seja, o que evidencia? Vasco, hoje, a empresa norte-americana que deu aval para o investimento, o empresário, todas essas três frentes estão super afim de colocar o Lúcio Rodrigues dentro do Vasco da Gama. Então, são 4 frentes principais que negociam nas tratativas de Vasco da Gama. Vasco, os empresários do atleta, representando o jogador, a 777 e o clube. Dessas 4, 3 frentes já deram aval. 777 já deu aval para o investimento, o Vasco quer o atleta e os empresários do atleta querem o atleta no Vasco. Então, o único pilar que falta para Lúcio Rodrigues ser um reforço do Vasco da Gama é o Liverpool. E aí, nesse momento, o Vasco negocia com o clube para conseguir e concluir a sua contratação. E exatamente por esse motivo que está marcada essa reunião amanhã. Amanhã, quarta-feira, dia 10 de janeiro, está marcada uma reunião entre Vasco da Gama e também os dirigentes do Liverpool de Montevidéu. Será o primeiro contato oficial entre os clubes para debater sobre Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues. O Vasco não terá vida fácil. Hoje, além do Vasco da Gama, clubes do futebol europeu também estão interessados na contratação desse jogador, que, como a gente vem informando a vocês hoje, é um dos grandes nomes do futebol do Uruguai, um atleta que tem apenas 20 anos de idade, vai completar 21 agora nesse mês de março, daqui a 2 meses, e com apenas 20 anos de idade é o nome do Liverpool de Montevidéu que conquistou a Liga Uruguaia nessa última temporada. Além disso, também é o nome do sub-20 da seleção do Uruguai, é o grande destaque, né, a grande joia do futebol uruguaio nesta última Copa do Mundo. A gente vem falando isso com certa frequência, em que o Uruguai foi campeão sub-20 da Copa do Mundo. O Lúcio Rodrigues marcou o gol da final. Ou seja, o Lúcio Rodrigues foi o responsável por dar o título ao Uruguai da Copa do Mundo. Não é qualquer coisa. O Vasco já não conquista essa Copa do Mundo, a seleção brasileira já não conquista essa Copa do Mundo há muito tempo. Foi um feito importante para o Uruguai. O Lúcio Rodrigues foi o grande nome desse feito. Pelo Liverpool na última temporada foram 9 gols marcados. Então hoje é um jogador que está em alta. Hoje o atleta se apresentou, já está apresentado, né, para a seleção olímpica. Terá um campeonato pré-olímpico, torneio pré-olímpico, agora nesse mês de janeiro na Venezuela. A seleção brasileira, por exemplo, conta hoje com o Gabriel Peck, com o Marlon Gomes, com o Andrei, com o Bruno Gomes. E a seleção do Uruguai também já se apresentou e conta com o Lúcio Rodrigues. Hoje o Lúcio Rodrigues não está mais entregue ao Liverpool de Montevidéu, pois está entregue à seleção uruguaia sub-23 visando, né, esse torneio que acontecerá. E a expectativa é que ele se valorize ainda mais durante esse torneio, então o Vasco quer correr contra o tempo, até para conseguir concluir essas negociações antes desse pré-olímpico, que muito provavelmente o Lúcio Rodrigues terá um grande destaque. Expectativa que esse jogador venha a ser negociado entre 59 milhões a 72 milhões de reais. Esse é o valor, né, que o Liverpool quer negociar 100% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco pode conseguir, é claro, baixar esse valor, deixando o percentual dos direitos econômicos do atleta junto ao Liverpool e conseguir aí um valor melhor nas tratativas. Mas o Vasco quer muito jogador. Os empresários Paulo Pitombeira e Augusto Machado querem muito, né, que o atleta vá para o Vasco da Gama, senão não estariam na reunião na sexta-feira passada para convencer a empresa norte-americana de um investimento. E a empresa norte-americana já deu um sinal verde para contratar, para comprar os direitos econômicos desse jogador. E olha, torcedor vascaíno, ainda tem mais, né, uma informação importante demais sobre o Luciano Rodrigues, informação que tivemos agora há pouco, através de uma baita apuração também do BTB Sports, é que Luciano Rodrigues, como a gente trouxe, né, nestes últimos minutos, que está já junto à seleção uruguaia pré-olímpica sub-23, está hospedado no mesmo resort do Vasco. O Vasco que chegou ao Uruguai hoje, nestas últimas horas, né, desembarcou em solo uruguaio, vai ficar hospedado no resort Solanas, e a seleção do Uruguai também está hospedada neste mesmo resort, o que facilita aí o contato entre Vasco da Gama e Lúcio Rodrigues. Se o objetivo do Vasco é contar com esse jogador, quem sabe, né, essa aproximação entre as partes, pelo fato de estar exatamente no mesmo resort,
poderá facilitar. Alô, Puma, hein? Puma que é uruguaio, jogador de seleção, poderia estar trocando uma ideia aí com o Luciano Rodrigues nesses próximos dias que terão aí de convívio no Resort Solanas para conversar sobre uma chegada ao Vasco. Será que ajuda? Será que foi de propósito? Será que Alexandre Matos vai parar ali no seu dia para conversar com o Luciano Rodrigues? Sei não, hein? Pode ser realmente uma informação muito legal de trazer a vocês e que empolga ainda mais sobre a possibilidade de uma chegada de Lúcio Rodrigues ao Cruz Maltino. Nos é esperar que dê certo. Um grande investimento que será feito pelo Vasco da Gama por esse jovem jogador uruguaio. Vale a pena, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, que a gente quer muito saber, é claro, o que você acha sobre Lúcio Rodrigues. E olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo, né? A gente já vai falar, inclusive, sobre outro uruguaio. Porém, antes, eu quero falar com vocês sobre um atleta que passou nesses últimos anos no Vasco da Gama e hoje foi anunciado como novo reforço do seu próximo clube. Eu falo do lateral direito Gabriel Dias, atleta que hoje vai vestir a camisa do Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Assinou um contrato curto, né, de apenas um ano, um jogador experiente que ajudou o Vasco na chegada à elite do futebol brasileiro nessa última temporada, um jogador que já está há bastante tempo também na Colina Histórica, teve seu contrato encerrado no final de 2023, o Vasco optou por não renovar e hoje fecha aí com o Avaí para o ano de 2024. A gente, é claro, deseja aí todas as sortes ao Gabriel Dias, um jogador que infelizmente conviveu com muitas lesões, mas sempre, né, que estava à disposição, honrou a camisa do Vasco da Gama. E pulando de assunto, falando agora novamente sobre chegadas, né? O que temos a trazer aqui a você, torcedor vascaíno? Quero falar sobre Davi Terãs. Quando o vascaíno ouve o nome de Davi Terãs, o vascaíno fica muito animado e não poderia ser diferente. Até porque esse atleta foi um nome que o Vasco procurou muito no ano passado, quando tinha ainda Paulo Brax como diretor executivo, né? O Terãs foi um daqueles nomes colocados na mira do Vasco da Gama para ser um reforço do Gigante da Colina na temporada de 2023. O Vasco tentou, ofertou inclusive, né, um valor para tentar tirar o Terãs do Atlético Paranaense. O Vasco, salvo engano, colocou mais de 20 milhões de reais à mesa do Clube do Paraná à época para tentar a contratação do atleta, porém não conseguiu arrancar o Terãs do Clube do Paraná. Hoje o Terãs não é mais do Atlético Paranaense. O Terãs, no meio do ano passado, ou melhor dizendo, no início, né, do ano passado, foi negociado com o Pachuca do México, vestiu a camisa do Pachuca durante todo esse segundo semestre de 2023, porém não foi bem. O Terãs, que era um dos grandes destaques do Atlético Paranaense, o grande nome, né, do elenco, no Pachuca, em 12 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Porém, torcedor vascaíno, motivo por esse mau desempenho do Terãs não quer dizer que ele está mal, não quer dizer que ele é um jogador ruim, muito pelo contrário. Os números do Terãs no Atlético Paranaense mostram que ele era um baita de jogador. Como, por exemplo, na temporada de 2022, o Terãs, em 53 partidas, teve 17 gols e 9 assistências. O Terãs foi comprado pelo Pachuca no meio do ano passado por quase 15 milhões de reais. Qual é, então, o grande problema? Por que o Terãs está mal nesse momento? O Terãs hoje tem problemas com o técnico do Pachuca. O técnico do Pachuca não gosta de Davi Terãs, tem sérios problemas aí com o treinador e nesse momento o Terãs busca uma saída, pois o próprio atleta entende que não será utilizado pelo Pachuca para esta temporada de 2024. O jornalista Fábio Azevedo trouxe a informação que na última semana ele e o técnico Guilherme Almada discutiram. O Terãs descobriu que o técnico realmente não gosta dele e vai buscar um novo destino. Pode sim deixar o Pachuca e voltar, inclusive, ao futebol brasileiro. O jornalista Lucas Pedrosa entrou em contato com o empresário do atleta nestes últimos dias e foi-se confirmado agora há pouco, pela parte da tarde, o empresário dele, que é o Flávio Pertman, confirmou que vários clubes do Brasil já procuraram Davi Terãs, porém até o momento o Vasco não o procurou. Vários clubes o procuraram, menos o Vasco da Gama. Então é para ficar atento, né? Um jogador que realmente virou alvo do Vasco, um atleta que o próprio Alexandre Matos negociou ao Pachuca do México, né, no meio do ano passado, e a ver o que o Vasco da Gama fará. Se o Vasco vai voltar e tentar novamente a contratação do Terãs, ou vai seguir a vida e deixar de lado. É um atleta que, na minha opinião, cabe muito, né, nesse elenco do Vasco. Falta esse jogador meio campo, rápido, que sabe recompor, que sabe chegar ao ataque com qualidade. A gente sabe muito da qualidade de Mito Paê, mas sabe também que é um jogador que não vai aguentar disputar todos os jogos durante 90 minutos. Eu sinto falta de um camisa 10 ali para ser ou titular ou reserva imediato de Paê. Esse jogador que brigue, né, dispute posição com o camisa 10 francês, e o Terãs seria uma baita de uma opção para essa posição, mas é de fato esperar
um jogador que quer sim voltar, há a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro, mas até o momento o Vasco não o procurou. Então fica atento, fique ligado, que o torcedor vascaíno ficou muito empolgado nessa tarde de hoje com a possibilidade de um retorno de Terãs ao futebol brasileiro. Outro nome que também foi comentado nessa tarde de hoje foi o nome do volante Gabriel. Gabriel, de 31 anos de idade, volante que hoje pertence ao Internacional. Atleta que não foi muito utilizado na última temporada, entrou em campo 17 vezes apenas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Além de Inter, ele tem passagem por Corinthians, Palmeiras e Botafogo, os principais clubes da carreira de Gabriel. E nessa parte da tarde de hoje, né, a imprensa, principalmente gaúcha, que cobre o dia a dia do Internacional, confirmou que Vasco, Bahia e Cruzeiro sondaram o volante nestes últimos dias. Até o momento, nenhuma proposta oficial ainda foi feita, mas o Vasco, de fato, sondou a situação do jogador. É importante lembrar que o Vasco hoje busca, né, um primeiro volante. O Gabriel é exatamente esse jogador, esse primeiro volante de embate físico, de mano a mano, esse cão de guarda que falta no elenco vascaíno. O jogador se assemelha muito, inclusive, ao Yuri Lara, tem essa característica de realmente ser um pitbull. O Vasco hoje está cheio de zagueiros no elenco, mas para a posição de primeiro volante conta apenas com o Zé Gabriel e vai ter que ir ao mercado, atacar, né, o mercado do futebol brasileiro ou sul-americano à procura de jogador exatamente para essa posição, e o Gabriel foi sondado por isso. Então, é também ficar de olho, é ficar ligado, um atleta que pode, de repente, né, da postura do Vasco nesses próximos dias, pintar na colina histórica, mas foi-se confirmada, a sondagem de fato aconteceu. Bom nome, torcedor? Coloque aí também a sua opinião nos comentários. E falando em bom nome, a gente, para fechar o vídeo, vai falar sobre um cria das categorias de base do Vasco da Gama, Ricardo Graça. O atleta que hoje pertence ao Júbilo Iwata do futebol japonês, está lá desde o ano retrasado, né, 2022, já tem mais de 60 jogos com a camisa desse clube. Nessa última temporada foi considerado o melhor zagueiro do futebol japonês, um atleta medalhista olímpico, de ouro inclusive com a seleção brasileira, um dos grandes nomes aí nesse momento da Liga Japonesa. O jogador, segundo o site Transfer Market, tem contrato com o Júbilo Iwata apenas até o início desse ano de 2024, até o final agora de janeiro, e logo em breve ficará livre no mercado. E o atleta reapareceu nesses últimos dias para dar uma entrevista ao Charla Podcast, até para ser mais exato ontem, né, segunda-feira, dia 8 de janeiro. E ao ser perguntado sobre um retorno ao futebol brasileiro, olha o que ele falou. Deixou bem claro que se pudesse escolher, ele escolheria o Vasco. E aí fica a dúvida, será que cabe Ricardo Graça no Vasco da Gama? Deixa aí a sua opinião nos comentários e segue o vídeo dele falando sobre o Cruz Maltino. Não tem como não perguntar. O sonho seu jogar no Vasco em algum momento de novo? Ah, sim. Eu sonho em voltar, pô. A gente tá conversando, pô. Todo mundo joga no Vasco e quer voltar, pô. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vasco, não só por eu ter saído da base lá. Eu sempre falo isso quando eu falo do Vasco. Eu me formei como homem lá, pô. Metade da minha vida foi no Vasco, pô. Eu cheguei lá com 12 anos, saí lá com 24 pra 25. Porra, do caralho isso, né? Sabe? Tipo assim, eu estudei lá, eu me formei na escola lá. Sabe? Tipo, eu me formei lá e estudei na escola lá. Tudo que eu tenho eu passava mais tempo no Vasco que em casa, pô. Eu chegava lá 5, 6 horas da manhã e saí de lá 6 da tarde. Era 12 horas praticamente no Vasco. 11, 12 horas. Então, pô, eu me formei como tudo lá. Como atleta, como homem, sabe? Como tudo. Então, se hoje eu sou o Ricardo Graça e não conquistei muita coisa no futebol, de título, assim, né? Mas tenho uma carreira maneira. Tipo, tenho 5 anos de Vasco, um time grande, não é todo mundo que faz isso. Tenho mais de 100 jogos pelo Vasco. Fui pra seleção pré-olímpica, fui pra campeão olímpico, fui pra Olimpíada, sabe? Tipo, fui pro Júbilo agora, time de primeira divisão lá do Japão. Pô, tem um contrato bom pra caramba, sabe? Contrato, pô, de nível de Série A aqui, sabe? Tipo, tem gente que joga Série A nem ganha o que eu ganho lá. Então, tipo assim, tudo que eu sou hoje, tenho hoje, foi graças ao Vasco, sabe? Então, tenho uma gratidão enorme pelo Vasco. Então, voltaria? Óbvio que eu voltaria. Tipo assim, óbvio que eu voltaria, tá ligado? Tipo, foi o que eu falei. Se for bom, pra mim, pro clube lá também, que eu não vou sacanear o clube lá que fez tudo direitinho comigo, entendeu? Se for bom pra mim e pro clube, lógico que eu voltaria, pô. Ainda mais que eu voltaria pra casa, voltaria na cidade que eu moro, entendeu? Tipo assim, é totalmente diferente, entendeu? Tipo assim, agora perguntar, voltaria pra algum clube do Brasil e tal? Talvez também, se tivesse um projeto bom, tivesse alguma coisa, eu estaria aberto também, entendeu? Tipo, não tem nada, tipo... Mas lógico, perguntar qual o time que teria preferência e você voltaria. Um projeto maneiro, vamos supor. Tem projeto maneiro em todos. Vasco. Assim, Vasco. Assim, não tem nem dúvida, pô. De olho fechado, pô. Até pagar um pouco menos. Tipo assim, se fosse pagar um pouco menos, tipo assim, Vasco, entendeu? Porque eu falei, eu tenho uma gratidão enorme pelo Vasco, pô. Tipo assim, e, pô... E o Vasco agora é estruturado, né? Alô, Alexandre Matos.
Não, Fez coletiva hoje, tava vendo a coletiva Não, e tá tal. E aí, torcedor vascaíno, você aceitaria Ricardo Graça de volta à colina histórica? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. Retornaremos, é claro, amanhã às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão e contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.